3 criminosos perigosos conseguiram escapar de uma colônia penal e, em sua fuga, tomaram de assalto a cabana de um velho guardião florestal. O que eles não sabiam é que a neta do homem, conhecida na vila como uma mulher de poderes misteriosos, não era chamada de bruxa à toa. O destino que ela reservou aos foragidos foi tão surpreendente que até mesmo um investigador experiente, acostumado a cenas brutais, sentiu um calafrio ao tomar conhecimento do ocorrido. Antes de prosseguir, imagine por um instante de onde você nos observa neste mundo e quantas primaveras já viveu. Boa escuta! A velha Maura fez o sinal da cruz com gestos amplos, cuspiu 3 vezes sobre o ombro esquerdo e murmurou palavras de proteção. Enquanto isso, a passava pela parada de ônibus, apertando os dentes e acelerando o passo para ignorar os sussurros que a seguiam. O livrinho de Tvetaeva, que ela trazia colado ao peito como um talismã durante toda a viagem da cidade, de repente parecia pesado como pedra. Eis que volta nossa beldade, ecoou uma voz atrás dela. Parece que a capital não era bem o seu lugar. O ônibus que a trouxe do centro regional já havia desaparecido na curva, deixando para trás apenas uma névoa cinzenta e o peso do isolamento. O ar gelado de dezembro queimava os pulmões a cada respiração. Arina ajustou o gorro, liberando uma mecha rebeldes de cabelo ruivo cobrizo, e seguiu pela rua familiar de Libiachi, a vila onde passou a infância. Seus valenqui afundavam na neve fofa, marcando um caminho profundo. Era como se a vida estivesse virando uma nova página com seu retorno. Ela dobrou em direção ao único armazém do povoado, onde precisava comprar pão para o avô. Na entrada, um grupo de mulheres observava com curiosidade alguns visitantes de uma vila vizinha. Ao avistá-la, os murmúrios cessaram e todos os olhares se voltaram para Arina. Ustinovna, que surpresa! Chamou a Zina, a balconista, quando ela se espremeu entre as clientes. Veio para ficar ou só de passagem? Para ficar, respondeu Arina de forma sucinta, tirando do bolso da jaqueta amassada algumas notas de rublo surradas. Foi a melhor decisão, concordou Zina surpreendentemente. Para que engolir o pão alheio na cidade se aqui o seu avô está sozinho definhando? E como está Yuri Makarovich? Indagou Arina, entregando dinheiro por uma forma redonda de pão preto. Só a tosse que não dá trégua, respondeu a mulher, contando o troco com filosofia. Mas quem não tossir nestes tempos? Olha só, metade da vila está sem luz há 3 dias. Dizem que os fios congelaram e arrebentaram. Deus sabe quando vão consertar. Arina apenas assentiu em silêncio, guardando o pão na bolsa. Sua atenção foi capturada por uma conversa às suas costas. Dizem que ela escreve poemas na cidade, cochichou uma mulher corpulenta em um casaco puído. Quis ser professora, mas... Professora, ela, interrompeu outra. Com essa beleza, o jeito era arrumar um marido rico. Por que voltou? Não entendo. Será que foi pena do velho? Ou será que o orgulho falou mais alto? Lá tem montes de gente como ela, mas aqui é a única pérola neste charco. Arina virou-se bruscamente e as fofoqueiras calaram-se, fingindo examinar as latas de conservas na prateleira. Seus lábios tremeram, mas ela se conteve e saiu sem dizer palavra. Do lado de fora, uma figura indesejada aguardava. Felkla Demianovna Kvostova, a maior fofoqueira da vila, apoiava-se em sua bengala e a fitava com um olhar penetrante. Que a sorte a acompanhe, Arina Ustinovna, disse a velha, esticando os lábios em um sorriso que revelava dentes escassos. Então voltou para o ninho, hein? Pensei que agora fosse uma moça da capital. Boa tarde, Felkla Demianovna, respondeu Arina com calma, tentando contorná-la. Não tão rápido, minha bela, bloqueou a velha com a bengala. Diga, o que a trouxe de volta? O que uma moça instruída como você viria fazer neste canto esquecido? Ou será que algum coração se partiu por aí? A velha riu, semicerrando os olhinhos miúdos. Alguém a rejeitou? Os olhos de Arina brilharam como âmbar aceso. O que foi, Felkla Demianovna? A vida alheia se tornou mais interessante que a sua? Ou será que a sua já acabou e agora só resta bisbilhotar a dos outros? A velha recuou como se tivesse levado um tapa. Olhe só, que língua afiada você desenvolveu na faculdade, e resmungou. Eu só perguntava por bondade. Bondade? Arina sorriu sem alegria. Sua bondade é como o sol de fevereiro, brilha, mas não aquece. Não deveria falar assim, retrucou a velha, franzindo os lábios. Eu sei tudo sobre seu avô. Sei que o coração dele não aguenta mais. Por isso você correu para cá, não é? Para ficar de olho na herança. Arina avançou de repente e Felkla instintivamente recuou. Eu amo meu avô, disse ela com uma calma que fez a velha engolir em seco. Enquanto você dança sobre tumbas. Ainda acredita que a desgraça alheia pode rejuvenescer?
Sem esperar resposta, Arina afastou-se a passos largos, apertando com força a bolsa do pão até os nós dos dedos ficarem brancos. Sentia o sangue latejar nas têmporas. A neve sob seus pés já não cantava, mas rangia como se protestasse. O caminho até a cabana do avô atravessava um pequeno bosque. Ali finalmente Arina pode respirar fundo. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo rangido da neve sob suas botas. Os pinheiros cobertos por toucas brancas estendiam-se em direção ao céu pálido de inverno. Naquela quietude, memórias de 10 anos atrás voltaram com força. Lembrou-se da viagem nos velhos Iguli com os pais, voltando da cidade onde haviam comemorado o Ano Novo. A mãe ria, virando-se para trás no banco da frente. Olhe, Arinocha, como as estrelas estão brilhantes. Então, o clarão repentino dos faróis de um carro vindo em direção contrária, o guincho dos freios, o grito do pai e o impacto surdo que mudou tudo. Acordou no hospital. Recordava-se do rosto severo do avô inclinado sobre ela, de sua mão áspera em sua testa. Agora só você me resta, netinha. Ela tinha 12 anos. Desde aquele dia, o avô tornou-se seu pai e sua mãe. Arina enxugou uma lágrima teimosa. Em uma década, a dor havia se tornado menos aguda, mas não desaparecera, apenas se escondeu nas profundezas da alma, emergindo às vezes em versos. A cabana do avô surgiu após a curva, robusta, construída nos anos 1950 com troncos resistentes de pinheiro. Uma fina coluna de fumaça cinzenta subia pela chaminé, sinal de que o fogão estava aceso. Significa que o vovô está em casa, pensou. Subiu os degraus da varanda, sacudiu a neve das botas e empurrou a porta. Vovô, eu voltei, chamou. O silêncio a recebeu denso e incomum. Estranho. Normalmente, ao ouvir o rangido do portão, ele já vinha correndo ao seu encontro. Vovô? Uma inquietação difusa lhe apertou o peito. Atravessou o alpendre e abriu a porta da sala. O calor e o cheiro de lenha de bétula queimando a envolveram. Seus olhos caíram imediatamente sobre o canto do avô, junto ao fogão. Yuri Makarovich estava sentado em um banco baixo, encostado no lado quente da lareira. Uma mão repousava sobre o peito, a outra apertava com força uma fotografia antiga em uma moldura. Era o retrato de casamento com a avó, já falecida. Seu rosto estava pálido, coberto por uma camada de suor frio. Vovô! Arina correu até ele, deixando cair a bolsa com o pão. Yuri Makarovich levantou os olhos lentamente, e neles brilhou um lampejo de alívio. Minha andorinha voltou, disse ele com voz fraca, mas onde ainda ecoava uma nota de alegria. É que me senti um pouco fraco. A idade, minha filha. O coração. Arina já desabotoava sua camisa, procurando o pulso. Outro ataque. Por que não tomou a nitroglicerina? Bobagem, tentou desdenhar o velho, mas o braço caiu sem força. Foi só uma pontada. Agora descanso um pouco e fico como novo. Sem dizer nada, Arina correu até o armário onde guardavam os remédios. Colocou um comprimido de nitroglicerina debaixo da língua do avô e pingou o Corvalol em um copo. Por que não chamou o enfermeiro? Perguntou com severidade, ajudando-o a tomar o remédio. O IFIM está atendendo um chamado em alcova, justificou-se o velho. E o telefone não funciona desde ontem. A linha deve ter congelado. Arina colocou a mão em sua testa queimando. Seu coração doía. De repente, percebeu com uma clareza dolorosa o quanto ele havia envelhecido. O avô havia mudado muito naquele trimestre em que ela esteve ausente. As rugas se aprofundaram como sulcos em terra seca, os fios brancos ganharam ainda mais destaque na barba rala, e o corpo outrora robusto do antigo guarda florestal agora parecia frágil, como um tronco desgastado pelo tempo. Não se preocupe, sussurrou Arina, ajudando-o a se deitar na cama. Agora estou em casa. Estou com você. Tudo vai ficar bem. Yuri Makarovich a olhou longa e intensamente para a neta, como se quisesse dizer algo, mas no final apenas sorriu. Minha beleza. Igualzinha à sua avó, só que teimosa como eu. Fechou os olhos, e sua respiração aos poucos se tornou mais regular. Arina permaneceu ao seu lado, segurando sua mão áspera, sentindo como a cada batida do pulso dele algo se definia dentro dela. Seus olhos percorreram o quarto que conhecia desde a infância. Os móveis antigos de antes da guerra, cobertos por rendas amarelecidas, as fotografias emolduradas na parede, o avô em uniforme de tenente, a avó com uma trança sobre o ombro, os pais no dia do casamento, os troféus de caça, uma cauda de raposa, uma presas de alce. No canto vermelho, a imagem enegrecida pelo tempo da Virgem Maria, como se também ela observasse aquele momento. Tudo parecia imutável, congelado no passado. Só eles dois haviam mudado, ele envelhecendo, ela amadurecendo. Agora, olhando para o avô adormecido,
Arina compreendeu que a decisão já estava tomada. A escola em Lebiazi fecharia, não haveria mais aulas de literatura, mas isso já não importava. O essencial era estar ao lado do único parente que lhe restava, pelo tempo que lhe fosse concedido. Com cuidado, soltou a mão dele e aproximou-se da janela. Lá fora, o crepúsculo descia sobre a aldeia, e algumas luzes tremeluziam nas casas vizinhas, aquelas que ainda tinham eletricidade. Sobre a mesa de cabeceira, uma caderneta de capa plastificada guardava seus versos. Abriu-a e releu os últimos, escritos no outono. Ao amanhecer, a geada embranqueceu a sorveira, como se o tempo tocasse as têmporas com dedos de prata. E eu ainda espero que a nevasca chegue, cubra com dor do passado as areias. Fecharam a caderneta sem ruído. A nevasca já havia chegado, envolto sua vida, apagando os caminhos antigos. Mas naquele silêncio branco havia algo purificador. Era como se o destino lhe oferecesse uma chance de escrever não mais em páginas de papel, mas na própria existência. O avô resmungou algo em sono, e Arina voltou para junto dele. Sabia que o tempo era pouco, mas enquanto a vida ainda aquecesse aquele corpo familiar, ela estaria ali. Seria sua guardiã, a zeladora daquele lar, a última esperança de uma linhagem que se apagava. Do lado de fora, a neve caía, lenta e serena. Amanhã seria um novo dia. Naquela noite, porém, era preciso acender bem o fogão e preparar a sopa de batatas raladas que o avô tanto gostava. Estou em casa, pensou, e isso significa que tudo ficará bem. A tranquilidade foi quebrada por uma voz metálica vinda do alto-falante preto da radiodifusão, pendurado no canto da cozinha. Fuga de ursos brancos. 3 não foram localizados. Arina congelou com a toalha ainda nas mãos. Do lado de fora, a ventania açoitava a aldeia de Lebiazi, cobrindo tudo com um manto branco e uniforme. O avô, que limpava sua espingarda TOZ-34, levantou a cabeça. Repete aí, pediu. Yuri Makarovich aumentou o volume do rádio. Da colônia penal de regime fechado, 3 perigosos criminosos fugiram. Boris Stepanovich Koretniko, nascido em 1961, Gennady Pavlovich Turkin, nascido em 1968, e Anatoly Leonidovich Vershinin, nascido em 1965. Todos foram condenados por assaltos violentos e homicídios. Características do primeiro: alto, constituição forte, dente de ouro na arcada superior. O segundo: magro, rosto arredondado, tatuagem de serpente no braço direito. O terceiro: altura média, corpo atarracado, cicatriz acima da sobrancelha esquerda. Ao avistar indivíduos suspeitos, notifiquem imediatamente a delegacia mais próxima. Pedimos à população que tome precauções. Eis aí um batismo de fogo, resmungou o avô, pousando a espingarda com um suspiro pesado. Dá para ver que fugiram no degelo. No frio desse não iam longe. Ursos brancos, repetiu Arina, sentando-se ao lado dele, os olhos fixos nos cartuchos espalhados sobre a mesa. Fica a 30 quilômetros daqui, confirmou Yuri Makarovich. Mas criminosos em fuga precisam de abrigo. E onde se esconder no inverno? No mato. E onde é melhor no mato? Nas cabanas de caça. Ele coçou a barba, pensativo. Há 3 meses não verifico a Isba distante, perto do Ravine dos Lobos. Arina cobriu a mão do avô com a sua. Você não está pensando em ir até lá, está? Os olhos dele, desbotados pelo tempo mas ainda agudos, fitaram-na com a firmeza de sempre. Precisa haver ordem na floresta. Fui guarda florestal por 40 anos. Não posso abandonar meu ofício. Mas seu coração, vovô. Ela protestou, tocando-lhe o peito. É mais forte do que parece, retrucou o velho. O perigo agora está no mato. Um bater forte na porta os interrompeu. O avô, com um movimento rápido, armou a espingarda e fez um gesto para Arina. Pergunte quem é. São nós, Makarich, Ignat Petrovich e os rapazes. A voz veio do alpendre. Arina abriu a porta, deixando entrar 6 homens. À frente, o delegado local, um quarentão corpulento de casaco oficial e gorro de pele com distintivo. Atrás dele, os aldeões, alguns com machados, outros com forçados. Ouviram falar da fuga? Perguntou Ignat Petrovich, sacudindo a neve do gorro. Acabaram de passar no rádio, respondeu o avô. Ligaram do distrito. Ordem é redobrar a vigilância. Estou fazendo a ronda pelas aldeias, reunindo homens para patrulhar à noite. Vovô, o senhor não pode. Arina começou, firme mas baixa. Deixa disso, cortou Yuri Makarovich. Em tempos assim, todo homem vale. Chega, Makarich, interveio o vizinho Procor. Seu lugar é ficar de guarda aqui. Você tem a espingarda. Nós vamos fazer a ronda com o que temos. Os homens se acomodaram à mesa. Arina, em silêncio, pôs a chaleira no fogão. Era costume da aldeia.
Assuntos sérios se discutiam com chá nas mãos. Ignat Petrovich, que tipo de gente são esses fugitivos? Perguntou Procor, esfregando o nariz gelado. O delegado franziu a testa. Escória. Dos piores. A quadrilha do Koretniko. Uma rapaziada da cidade endurecida. Um deles, o Turkin, é ex-combatente do Afeganistão. Apelido dele é Duman, inimigo? 3 assaltos armados a agências dos Correios, 2 assassinatos de seguranças, meia dúzia de roubos em residências. Por que viriam para cá? Indagou alguém. E para onde mais? O delegado tomou um gole de chá quente. A oeste é a cidade, tudo bloqueado. A leste, pântanos. Ao sul, a rodovia federal, cheia de postos da polícia rodoviária. Sobra o norte, floresta fechada até a região vizinha. E tem essas aldeias abandonadas por aqui. Arina ouvia, e uma ansiedade crescia dentro dela. Sem perceber, acariciava o caderno de remédios caseiros da avó, deixado sobre a mesa. O que o senhor recomenda? Perguntou o avô. Após as 6 da tarde, ninguém sai de casa, respondeu Ignat Petrovich, com a voz militar. Portas trancadas, crianças dentro, homens se revezando em turnos. Quem tiver arma mantenha a mão, mas sem licença, nada de atirar. E o principal, se virem algo suspeito, avisem o distrito imediatamente. Nada de heroísmo. Mas nosso telefone só funciona na sede da administração, lembrou Procor. E ainda tem que conseguir discar para o distrito. Eu sei, suspirou o delegado. Prometeram consertar a linha, mas nunca arrumam. Então combinamos assim. 3 tiros para o alto. Esse será o sinal de alerta. Quando os homens saíram, Arina notou que o avô acariciava o cano da espingarda, pensativo. Não vá para a floresta, pediu. Deixe os outros verificarem as cabanas. E quem vai verificar? Ele ironizou. Procor não sai da cerca da sua casa. Stepanich congelou o pé no inverno passado, e os demais não conhecem o mato. O delegado sozinho não dá conta de 3 aldeias. Não conseguiria correr pelos montes de neve. Vovô, não se preocupe, Arinuxa, sua voz amoleceu. Na minha época a gente não. Naqueles tempos, coisas bem piores aconteciam. Depois da guerra, os bosques escondiam bandos de colaboracionistas de Vlasov, muito mais perigosos do que os criminosos de hoje. E mesmo assim, a gente dava um jeito. A preocupação não deixou Arina em paz o dia inteiro. Do lado de fora a nevasca uivava, e cada rajada de vento só aumentava seu desassossego. Ela pegou o livro de ervas da avó, um caderno grosso encadernado em couro, com páginas amareladas pelo tempo e letras miúdas, traçadas com esmero. Folheou até encontrar a seção sobre insônia e ansiedade. Raiz de valeriana, orégano, hortelã-pimenta, melissa e erva cidreira. Ferver em água bem quente, abafar por 1 hora e tomar antes de dormir. O sono será profundo e a alma tranquila. Mais adiante, uma anotação estranha chamou sua atenção. Poção para o sono, apenas em caso extremo. Decocção de amanita muscária e cicuta. Dose pequena, sono profundo. Dose média, perda da memória. Dose grande, repouso eterno. Não confies esse conhecimento a qualquer um. Arina passou os dedos pelas linhas, pensativa. A avó era conhecida na aldeia como Masnacharka, uma sábia das ervas. Muitos vinham até ela em busca de remédios e conselhos, embora alguns cochichassem que o Chinovna também sabia fazer feitiços e desmanchar pragas. Ao anoitecer, a tempestade amainou. As nuvens se dissiparam, revelando um céu de janeiro gelado, salpicado de estrelas. A lua cheia banhava a aldeia nevada com uma luz prateada. Nessas noites, como o avô sempre dizia, os animais ficavam mais alertas e perigosos. Vou até a cabana mais próxima, anunciou Yuri Makarovich, vestindo o casaco de pele de carneiro. Volto antes da noite. Deducha, por favor. Arina segurou sua manga, a voz trêmula. Não vá. Tenho um mau pressentimento. O velho pousou a mão em seu ombro. Nós, os risou, temos só um remédio contra pressentimentos ruins. Ação. Só vou até o riacho do urso e volto. 3 horas de caminho, no máximo. Pegou a espingarda pendurada na parede. E não se preocupe, Vnusha. Minha espingarda é boa e meu olho certeiro. Quando o avô se foi, Arina ficou muito tempo junto à janela, espreitando a penumbra. A floresta parecia uma muralha negra, separando a aldeia do resto do mundo. Tentou escrever versos para se distrair, mas as palavras não vinham. A noite avançou. Sobre a mesa, uma lamparina a querosene queimava fracamente, a eletricidade havia sido cortada novamente. Lá fora, os homens do patrulhamento se chamavam em voz alta, inquietos. Ao longe, um uivo longo e arrastado. Lobos ou vento nas chaminés. Por volta das 10, Arina não aguentou mais.
Vestiu o colete acolchoado do avô, jogou um chale sobre os ombros e saiu para a varanda. O frio queimou-lhe o rosto. A lua cheia pairava sobre a floresta como um prato de prata. Ei, moça, o que faz aí fora? Chamou Procor, passando com uma espingarda de cano cerrado. Não pode ficar na rua agora. Não ouviu as ordens. O Deducha não voltou. Sua voz falhou. Prometeu estar de volta à noite, e nada dele. Procor hesitou. Talvez tenha pernoitado na cabana mais distante. Com essa nevasca que teve. A nevasca acabou há 2 horas, retrucou Arina. E o avô nunca fica no mato à noite. Ele tem o coração. Não se preocupe, Procor deu um tapinha desajeitado em seu ombro. Macares é homem experiente. Pode ter se atrasado, só isso. Vá para casa, tranque a porta. Amanhã a gente vê. Arina assentiu, mas a ansiedade crescia dentro dela. De volta à cabana, tirou o ícone da Virgem do lugar, fez o sinal da cruz e o colocou no parapeito da janela, ao lado de uma vela acesa. Antigo costume, uma luz na janela para guiar os que se perdem no caminho de volta. Ficou sentada até altas horas, observando a noite. Nas casas vizinhas, as luzes há muito se apagaram. Só na cabana de Procor ainda havia clarão, os homens se reuniram para vigiar. Arina adormeceu pouco antes do amanhecer e acordou com um grito. Sonhara que caminhava pela floresta, sentindo-se observada a cada passo, enquanto a voz do avô a chamava de longe, cada vez mais fraca. Quando abriu os olhos, o céu já clareava em tons rosados. O avô não havia voltado. Arina vestiu-se rápido, pegou a bolsa preparada na noite anterior, pão, sal e um frasco de infusão de ervas, e na entrada, tirou da parede a faca de caça do avô, na bainha de couro gastado. Parou no alpendre, inspirando o ar gelado. A manhã estava límpida, sem vento. Em dias assim, como o avô dizia, os sons carregavam longe, dava para ouvir passos a 1 quilômetro de distância. Ela sabia o caminho. Dezenas de vezes havia acompanhado o avô até as cabanas próximas, ajudando a vistoriar os terrenos de caça. Se seguisse em direção ao riacho do Urso, em 1 hora chegaria à primeira zainca. No fundo da floresta, um lobo uivou melancólico. Outro respondeu mais perto da aldeia. Lobos só se aproximavam das casas humanas em invernos de fome extrema ou quando algo perturbava sua rotina. Arina fez o sinal da cruz e deu um passo decidido, afundando até os joelhos na neve. O medo apertava seu peito, mas ela o afugentava. O avô estava lá, talvez precisando de ajuda, e não havia mais ninguém para procurá-lo. Depois de passar pela última casa da aldeia, olhou uma última vez para a cabana da família, agora pequena à distância, e entrou na sombra da floresta invernal. Caminhava rápido, orientando-se pela trilha quase apagada que o avô havia deixado no dia anterior. Em 20 minutos, ao subir uma colina baixa, viu algo que fez seu coração gelar. À margem do caminho, em uma pequena depressão entre pinheiros, havia os restos de uma fogueira. Ao redor, a neve estava pisoteada por muitas botas. Arina desceu com cuidado. Ali haviam pernoitado 3 ou 4 pessoas, a julgar pelas marcas no chão. Pontas de cigarro, embalagens de comida enlatada, uma garrafa de vodka vazia e pegadas que se perdiam floresta adentro, rumo às aincas mais distantes. Examinou os rastros, tentando identificar os do avô. Yuri Makarovich usava valenqui de caça com um padrão característico na sola. E eis que entre as marcas, reconheceu o desenho familiar. O coração disparou. Ou o avô havia seguido aqueles homens por vontade própria, ou ela se recusava a terminar aquele pensamento. As pegadas levavam ao raspadoc dos lobos, onde ficava a cabana mais afastada, onde o avô às vezes parava durante suas rondas longas. Arina seguiu pela trilha quase imperceptível, pisando com cuidado para não fazer a neve render. A floresta estava em um silêncio tenso. Nem um pássaro, nem um ruído de animal. Só de vez em quando a neve caía das árvores sobrecarregadas, espalhando-se em pó prateado. Depois de 1 hora e meia de caminhada, a mata começou a rarear. À frente, uma clareira, e nela, uma cabana baixa feita de troncos grossos. Da chaminé subia uma fumaça fina. Arina congelou atrás de uma árvore, observando. Junto à porta, um par de esquis encostados na parede, os do avô. E ao lado, marcas de botas grandes, desconhecidas. Deu um passo cauteloso em direção à cabana e parou ao ouvir uma voz masculina, alta. Saia, Krasavissa. Sabemos que está aí. Seu dedulha já está esperando. Arina sentiu um calafrio. Da porta saiu um homem alto, de jaqueta camuflada. Ao sorrir, um dente de ouro brilhou. Ele baixou a espingarda que apontava para ela. Fique onde está. Digamos que já somos quase parentes. Seu dedulha está conosco, como hóspede. Ela ficou imóvel, como se o gelo a tivesse preso ao chão. O coração batia na garganta, sufocando o ar.
O instinto gritava, corra, mas ao mesmo tempo lhe dizia que seria inútil. Na neve profunda, não iria longe, e eles a alcançariam em minutos. Onde está meu avô? Sua voz soou surpreendentemente firme. O homem do dente de ouro sorriu mostrando os caninos. Vivo, Poca. Por enquanto. Fez um gesto com o cano da espingarda convidando-a a entrar. Entre, Krasavissa. Está com frio, não está? Arina deu um passo lento para fora da sombra da árvore. Correr não adiantaria. Sua única esperança era ganhar tempo até que alguma ajuda chegasse. Mas quem viria? Os homens da aldeia não se arriscariam por ali. O policial local, responsável por 3 vilarejos, não tinha nem carro nem reforços. Duman, como chamavam, tinha razão, estavam sozinhos. Do interior da cabana surgiu um rosto pálido, com olhos inflamados e cabelos desgrenhados. A neta do velho, respondeu o homem do dente de ouro, como se fosse uma piada do destino. Veio sozinha, como em um conto de fadas. Arina subiu os degraus tortos do alpendre. Em um relance notou os sinais da luta. Varas quebradas perto do celeiro, manchas escuras na neve. Seu avô havia resistido, e isso a encheu de um frio ainda maior. Quanto ele, com o coração doente, havia aguentado. Entre e não fique com vergonha, empurrou a Duman pelas costas. Aqui está quente. Temos hospitalidade. O calor dentro da cabana era sufocante. O cheiro de tabaco barato, corpos sujos e cachaça caseira bateu-lhe no nariz com força. Arina tossiu sem querer. Ora, que joiazinha nos visitou. Um homem magro, de rosto contraído em caretas nervosas, fixou nela um olhar ávido. Tira essa roupa, vamos ver o que esconde aí. Cala a boca, rato. Cortou Duman, irritado. Primeiro a gente conversa. Arina, lutando para não demonstrar medo, observou o ambiente. Uma mesa coberta de restos de comida e garrafas vazias, beliches improvisados encostados na parede, rifles amontoados em um canto. E um terceiro homem silencioso e corpulento, com uma cicatriz grossa cortando a sobrancelha. Ele estava sentado um pouco afastado, apenas observando. Seu olhar gelado fez arrepios percorrerem sua coluna. Onde está meu avô? Repetiu ela, firme. No celeiro, Duman apontou com a cabeça para a porta. Amarramos ele para não fazer barulho. O velho ainda tem gás para sua idade. O coração de Arina doía, mas ela não deixou transparecer. Tempo. Preciso de tempo. Trouxe comida, disse, indicando a bolsa de pano. Meu avô precisa de remédios. Ele tem problemas no coração. E daí? Resmungou o rato, mostrando as mãos trêmulas. Eu também tô doente. Quer me curar, bonitinha? Seus braços exibiam marcas de injeções. Um viciado. Perigoso. Imprevisível nas crises de abstinência. O que vocês querem? Perguntou Arina, tentando entender a situação. Dinheiro? Não temos. Meu avô é aposentado. Eu sou estudante. Duman soltou uma risada áspera. Dinheiro? Na sua aldeia miserável? Ele segurou seu queixo com força. Você tem outro tipo de capital, Krasavissa. Um produto que sempre tem valor em qualquer lugar. Solte meu avô, pediu ela, mantendo a voz estável, embora o pânico a estrangulasse por dentro. Ele está doente. Precisa de ajuda. Ele ainda vai ser útil. Duman soltou seu rosto. Ficamos presos aqui por alguns dias. Precisamos de comida, vodka e diversão. Seu sorriso foi cheio de insinuações. E você vai ser essa diversão. Arina notou que o quarto homem mais jovem, de traços afiados e postura ereta, permanecerá em silêncio no canto. Ele não se encaixava no resto do grupo, mais composto, com um olhar perspicaz, quase calculista. Quando Duman falou em diversão, algo tremeu em seus olhos. Ei, Kostya! Chamou Duman. Tá quieto por quê? Não gosta das nossas visitantes? Tá bom, respondeu ele, relutante. Só acho que primeiro devia alimentá-la. Ela vem da estrada. Olhou para Arina. Você sabe cozinhar? Claro que sabe. Riu o rato, sarcástico. Ou será que tá com pena dela, Kostya? Quando foi a última vez que você comeu algo quente? Ela trouxe ervas, continuou Kostya, ignorando a provocação. Pode fazer um caldo. Depois a gente vê o resto. Duman encolheu os ombros. Tá bom. Divirtam-se. Seu tom era de desdém, mas o olhar traía uma ponta de curiosidade. Arina lançou a Kostya um rápido olhar avaliador. Havia algo nele que não combinava com a aparência de criminoso, mas não era hora de analisar. Quero ver meu avô, disse, firme. Duman pensou por um instante, então assentiu. Talian, leve-a até o velho. Mas nada de artimanhas. O homem silencioso e musculoso de rosto impassível levantou-se e fez um gesto para que ela o seguisse. Ao sair da cabana, o frio mordeu o rosto de Arina novamente.
Desta vez, porém, o ar gelado era quase um alívio, limpava a mente. Talion removeu a tranca pesada do celeiro e empurrou a porta. Dentro, o cheiro de feno e ferro encheu suas narinas. No canto, sobre um monte de palha, seu avô estava amarrado, os pulsos e tornozelos marcados pelas cordas. Seu rosto era uma máscara de hematomas. Os cabelos brancos colados pelo sangue seco. Deducha, Arina ajoelhou-se ao seu lado. Yuri Makarovich abriu os olhos inchados com esforço. Arinoiska, por que você veio? Sua voz era fraca, mas não havia desespero nela, apenas raiva contida. Vá embora. Corra. Não vou deixar você, sussurrou ela, tirando da bolsa um frasco com um líquido amarelado. Beba. É seu remédio. Talion observava em silêncio. Quando Arina levou o frasco aos lábios do avô, ele deu um passo à frente. Me dá aqui. Arina congelou. Talion tomou o frasco, cheirou, provou um gole. Ervas, disse pela primeira vez. Devolveu-o e voltou para a porta. Yuri Makarovich bebeu com dificuldade, o peito chiando a cada respiração. Escute, Vnuka, sussurrou ele. Esses homens não deixam testemunhas. Você tem uma chance. Quando sair daqui, corra. Não pense em mim. Não, ela apertou a mão dele. Vou encontrar uma saída. Alguém vai nos procurar. Quem? O avô deu um riso amargo. O policial com sua espingarda antiga? Os aldeões com forquilhas. Seu olhar era urgente. Esses são assassinos profissionais, Ptica. Não subestime eles. Chega, Talion agarrou Arina pelo ombro com rudeza. Volta para dentro. Quando retornaram à cabana, Duman estava à mesa, revirando o conteúdo da sua bolsa. Pão, sal, raízes secas. Ele esvaziou tudo sobre a madeira gasta. E isso? Ergueu o caderno de receitas da avó. Que livro de feitiçaria é esse? É o herbário da minha avó, respondeu Arina, calma. Anotações de remédios caseiros. E isso aqui? Duman apontou para uma página onde se lia. Poção do sono. Dose pequena, sono profundo. Dose média, amnésia, dose alta. Você é uma bruxa? O rato fez o sinal da cruz, assustado. Até Talion pareceu tenso. Arina entendeu. Era sua oportunidade. Minha avó era na charca, disse, erguendo-se. E eu sou sua neta. Fitou Duman nos olhos. Em nossa família, as mulheres sempre tiveram dons especiais. Ah, para com essa lorota, riu o rato, nervoso, mas seus olhos brilhavam com um medo supersticioso. Acha que foi coincidência eu ter encontrado vocês? Arina deu um passo à frente. Sonhei com 3 fugitivos, e um quarto, que não é o que parece. Lançou um olhar rápido à coxa, cujos músculos tensionaram. Duman franziu a testa. O que você está falando? A verdade, Arina decidiu apostar tudo. Tenho visões. Vejo o passado e o futuro das pessoas. E o que você vê no meu futuro? Zombou Duman, mas havia uma nota de inquietação em sua voz. Morte, respondeu ela, simples. Se não nos deixar ir. O olhar de Arina percorreu as prateleiras empoeiradas enquanto seus dedos deslizavam sobre as latas de conservas com etiquetas desgastadas da era soviética. Não havia muito, apenas algumas latas de carne enlatada, um pacote de macarrão e um punhado de grãos. No chão, uma lata d'água com a marca nem chamava atenção. Posso preparar algo, disse ela, indicando a lata de álcool no canto. Mas, se me permitir ver o resto dos mantimentos, talvez consiga fazer melhor. Duman assentiu com um grunhido, e Arina aproximou-se da prateleira. Os suprimentos eram escassos, mas suficientes para improvisar. Se adicionar ervas, dá para fazer um caldo decente, murmurou mais para si mesma. Está bem, vá colher suas ervas, ordenou Duman, acenando com desdém. Mas o Talion não tira os olhos de você. Quando Arina e Tolha saíram da cabana, o ar gelado queimou seus pulmões, esclarecendo seus pensamentos. Não há saída pacífica. As palavras do velho ecoavam em sua mente. Aqueles homens não deixariam testemunhas. Se quisesse sobreviver, teria que ser mais astuta que eles. Ela notou que Koshel seguirá e agora estava parado junto à varanda como se apreciasse o frio. Seus olhos se encontraram por um instante, e Arina julgou ver neles um lampejo de algo além da crueldade, talvez compreensão, ou até uma ponta de compaixão. Será que ele poderia ser um aliado nesta jaula de feras? O bosque invernal parecia morto, mas Arina sabia, sob a neve, a vida persistia. Mesmo com os pinheiros imóveis como sentinelas e os galhos das bétulas curvados pelo peso do gelo, ela sentia o pulsar oculto da floresta. O que procuras? Talion a observava com o rosto impassível, o rifle pronto. A manita muscaria, respondeu ela, afastando a neve sob um velho abeto. Mesmo congelado, mantém suas propriedades e se secou rápido. É veneno, disse Talion, pela primeira vez com um tom que não era indiferença pura. Arina ergueu os olhos, fixando-o com firmeza.
Em doses pequenas é remédio. Alivia dores, acalma. Fez uma pausa, inclinando a cabeça em direção à cabana. Seu companheiro ali dentro. Mi pensou, mas não disse, sofre sem sua dose. Isso pode ajudá-lo. Talian não reagiu, mas ela sentiu que suas palavras eram pesadas, avaliadas. Finalmente ele assentiu. Procure. Mas sem truques. Ela continuou a revirar a base das árvores, avançando lentamente para o interior da mata. Ao avistar uma chapéu vermelho vivo meio coberto de neve, Arina cavou com cuidado e guardou o cogumelo em sua bolsa. Preciso também de tomilho, anunciou. Sei onde tem, interrompeu Talian, surpreendendo-a. Além daqueles sorveiras. Arina olhou para ele, intrigada. Cresci em um orfanato, explicou ele, como se lesse seus pensamentos. Lá tinha uma enfermeira que conhecia ervas. Ensinou a gente. Era a frase mais longa que ele pronunciara até então. Havia algo quase humano em sua voz, e por um instante Arina pensou que até nas almas mais escuras podiam existir clarões de luz. Mas não era hora para filosofia. Encontrou tomilho, colheu um pouco de resina de pinheiro e, sob a neve, raízes de valeriana. Na bolsa já repousavam 2 amanita muscaria vermelhos. Suficiente para causar uma intoxicação severa em 3 homens, mas não para matá-los. Não quero me tornar assassina. Ainda assim, se hesitasse, eles não poupariam nem ela nem o velho. Ao voltarem, Kostya estava sentado em um canto, esculpindo algo em um pedaço de madeira com sua faca de caça. Duman e Mi jogavam cartas, bebendo destilado caseiro. Encontrou suas ervas de bruxa? Zombou Duman. Encontrei, respondeu Arina serena. Agora preciso de uma panela e água. Apontou para o fogão. Está tudo aí. Prepare. E nada de mágicas, advertiu ele. Ela desamarrou a bolsa e começou a trabalhar com movimentos precisos. Primeiro, abriu 3 latas de carne enlatada. O cheiro invadiu a cabana e me lambeu os lábios com ansiedade. Logo fica pronto, disse Arina, jogando grãos e macarrão na panela. Enquanto o caldo fervia, ela esmagou os cogumelos em um pequeno pilão de madeira, misturando-os com resina e ervas. Dividiu a pasta resultante em 2 porções, uma maior, outra menor. O que é isso? Perguntou Kostya, aproximando-se. Tempero, respondeu ela, sem levantar os olhos. Para dar sabor e saúde. Sentiu seu olhar atento sobre suas mãos, como se tentasse decifrar seus gestos. Então, baixinho, ele disse. Não coloque isso no meu. Tenho úlcera. Seus olhos se encontraram. Nos dele, Arina leu compreensão e um aviso. Ele sabe. E está me dizendo que sabe. Claro, respondeu ela no mesmo tom. Farei uma porção separada. Quando o caldo estava quase pronto, Arina adicionou a maior parte da mistura à panela. O cheiro da carne e das especiarias disfarçaria o amargor dos cogumelos. Em uma tigela menor, serviu uma porção limpa para Kostya, e talvez para o velho se conseguisse alimentá-lo. Pronto, anunciou, mexendo com uma colher de pau. Deixe provar, exigiu Duman, aproximando-se. Colheu um pouco com a colher, experimentou e franziu o senho. Está forte de tempero. Para esquentar, justificou Arina. Com este frio precisamos de algo quente e picante. Enquanto os bandidos se acomodavam à mesa, ela lançou um olhar furtivo para Kostya. Ele assentiu quase imperceptivelmente ao receber sua tigela separada. E você não come? Perguntou Duman, notando que ela permanecia junto ao fogão. Comerei depois, disse Arina. Primeiro quero levar comida para o velho. Que nada, resmungou Mi. Sirva a gente primeiro, bruxa. Deixe ir, surpreendeu Talian. O velho também deve estar com fome. Duman hesitou e então concordou. Vá, mas sem demora. Talian, acompanhe-a. Arina pegou a tigela com o caldo limpo e saiu. O ar gelado queimou seus pulmões, esclarecendo seus pensamentos. O tempo está se esgotando. No celeiro, o velho estava na mesma posição, mas seus olhos estavam abertos. Trouxe comida, sussurrou Arina, ajoelhando-se ao seu lado. Ainda está aqui? Sua voz era um fio de desespero. Por que não fugiu? Não vou deixá-lo, respondeu ela, levando uma colher de sopa aos seus lábios. Coma. Precisa de forças. Ele engoliu algumas colheradas, então perguntou baixinho. O que está planejando, netinha? Arina lançou um olhar rápido para Talian, que fingia não prestar atenção, virado para o lado. Lembrei-me das lições da vovó, sussurrou. Em breve tudo vai mudar. Esteja pronto. O velho a olhou longamente, então assentiu quase imperceptivelmente. Beregínia, murmurou. Uma verdadeira beregínia. Quando retornaram à cabana, Duman e Mi já haviam esvaziado suas tigelas e agora lavavam o caldo com o destilado. Boa cozinheira, bruxa, riu Duman. Talvez a gente te mantenha por aqui, como nossa dona de casa.
Primeiro terminem o jantar, respondeu Arina, calma. Ainda tem mais samogon. Agora sim, exultou Mi, enchendo um copo com o líquido turvo. Brindemos a nossa bruxa. Por dentro, Arina sorria. O álcool potencializaria o efeito da muscarina. Os sintomas não demorariam a aparecer. Ela serviu-se de uma tigela, fingindo comer, mas apenas levava a colher aos lábios sem engolir. Mi foi o primeiro a suar. Desabotoou a jaqueta, depois a camisa. Está quente aqui, resmungou, enxugando a testa. E essa bruxa me olha esquisito. Bebe mais, pensa menos, riu Duman. Mas seu próprio rosto já começava a ruborizar. De repente, Duman esfregou os olhos, como se tentasse focar o olhar. Arina notou como Kostya se tensa, deslizando a mão discretamente em direção ao cabo da faca. Algo está me deixando tonto, confessou Mi, empalidecendo a cada segundo. A barriga está revirando. A culpa é minha, resmungou Talian, que havia comido como um porco. Mas 1 minuto depois até ele começou a cambalear. Levantou-se, tentando manter o equilíbrio, e de repente deixou cair a espingarda, que bateu com estrondo no chão de madeira. O que está acontecendo? Duman pulou da cadeira, derrubando a caneca. Seus olhos voaram na direção de Arina. O que você colocou na comida, sua bruxa? Ela apenas sorriu, afastando a tigela. Nada de especial. Só o que vocês merecem. Mi dobrou-se ao meio, atingido por uma cãibra violenta, e em seguida vomitou no chão. Duman tentou puxar a pistola, mas seus dedos não obedeciam. Puta, arfou, dando um passo trôpego em direção a Arina. Não conseguiu terminar a frase. As pernas falharam, e ele desabou de joelhos, pesado como um saco de pedras. Seus olhos se arregalaram, tomados pelo pânico. O que é isso? A manita muscaria. Arina levantou-se da mesa com calma. A muscarina provoca alucinações, convulsões e, por fim, paralisia respiratória. Você nos matou? A voz de Duman tremia de medo genuíno. Não, ela balançou a cabeça. A dose não é letal. Só imobilizante. Vocês vão se contorcer em convulsões por 2, 3 horas, depois vão desmaiar. Se sobreviverem até o amanhecer, acordarão. Talian, que ainda tentava ficar de pé, finalmente desistiu e desmoronou no chão. Seu rosto se distorceu em uma careta de dor, os olhos reviraram. Antídoto, engasgou Duman. Você tem. Tenho, concordou Arina. Mas não vou dar. Ela cruzou os braços. Vocês queriam matar meu avô? Queriam me matar? Quantos já mataram? Mi se debateu em convulsões, espuma escorrendo de sua boca. Duman ainda tentava resistir, mas o veneno era mais forte. Você não é assim, forçou ele, os lábios quase imóveis. Você não é uma assassina. Arina agachou-se ao seu lado, olhando fundo em seus olhos. Não sou assassina. Sou Berejinha, protetora da minha casa, da minha família. E ao contrário de vocês, eu dou uma chance de sobreviver. Foi então que Kostya se levantou bruscamente de seu canto. Arina recuou por instinto, mas ele não se moveu contra ela. Teria sido mais fácil matá-los, observou, olhando para os bandidos se retorcendo no chão. Mais fácil não significa certo, respondeu ela. Não quero me tornar como eles. Seus olhares se encontraram. Nos olhos de Kostya, Arina viu respeito e algo mais. Algo quente. Humano. Quem é você? Perguntou baixinho. Você não é um deles. Ele hesitou por um instante, então, com decisão, tirou do bolso interno um crachá. Radion Anatolievich Gradov, agente operacional do Rubop. Arina congelou, processando a informação. Você os vigiava? Estou infiltrado na quadrilha há 3 meses, confirmou Radion. Preparávamos uma operação para capturá-los. Eles cometeram mais 2 assassinatos antes de fugirem da colônia penal. Arina olhou para os bandidos. Doma ainda tentava arrastar-se até a porta, mas seus movimentos eram cada vez mais fracos. Mi jazia imóvel no chão, ofegante. Talian fitava o teto com olhos vidrados. E agora? Perguntou ela. Agora cuidamos do seu avô. Radion já retirava algemas do bolso. Vou amarrar esses 3 enquanto estão inconscientes. Depois chamo reforços. Mas Arina já não ouvia. Correu para a porta e saiu desabalada da cabana. O ar gelado a golpeou, mas ela não sentiu frio. Só uma prece, que o vovô esteja vivo. No celeiro, Yuri Makarovich estava deitado de olhos fechados. O coração de Arina parou por um segundo, até perceber que ele respirava. Vovô. Ajoelhou-se ao seu lado e começou a desatar as cordas. Acabou. Estamos salvos. O velho abriu os olhos devagar. Arina, o que você fez? O que a vovó me ensinou, respondeu ela, sorrindo através das lágrimas. Protegi minha casa. Minha família. Nos olhos dele brilhou compreensão, depois orgulho. Berejinha sussurrou. Uma Berejinha de verdade. Quando Radion entrou no celeiro, viu Arina apoiando a cabeça do avô em seu colo.
Naquele momento, ela não era mais a jovem assustada nem a vingadora fria. Era uma guardiã, forte e terna ao mesmo tempo. E ao observá-la, Radion entendeu algo que 3 meses de trabalho perigoso sob disfarce não lhe haviam mostrado. Pela primeira vez, encontrar alguém por quem valeria a pena arriscar. O avô a observou com atenção. Ele te agrada? A pergunta direta fez Arina corar. Vovô, do que o senhor está falando? Estamos numa situação assim. Justamente em situações assim é que se vê o valor das pessoas, interrompeu Yuri Makarovich, com um brilho astuto nos olhos cansados. Vi como vocês se olham. E não me oponho. Ele é um homem de verdade. Arina não soube o que responder. Naquelas horas loucas entre o medo e a adrenalina, ela de fato sentirá algo por aquele estranho, um policial infiltrado que vivia uma vida emprestada, arriscando tudo por dever. A porta se abriu, trazendo uma lufada de ar gelado e Radion, com uma pequena rádio nas mãos. Consegui contato com o centro, anunciou, esfregando as mãos enregeladas. O grupo chega ao amanhecer. Em 3, 4 horas. Do canto onde os bandidos amarrados estavam jogados, veio um gemido. Rato acordara e, com o olhar turvo, tentava entender onde estava. O quê? O que está acontecendo? Sua voz saía fraca como a de um doente grave. Radion se aproximou. Você está preso, Turkin. Acabou o jogo. Kos. O apelido soou como uma sentença. Rato o encarou sem compreender, até que o horror da realização distorceu seus traços. Você é a polícia? Radion confirmou com um aceno seco. E tudo o que disser agora poderá ser usado contra você. Duman vai te matar, cuspiu o rato, desesperado. Duman não vai fazer nada, respondeu Radion, apontando para o líder ainda inconsciente. Sua gangue acabou. O bandido se debateu nas cordas, mas só conseguiu um grito de dor. Os efeitos do veneno ainda o atormentavam. Arina trouxe um caldeirão com o antídoto. Precisamos dar a eles. Vai aliviar os efeitos. Radion a olhou surpreso. Você realmente quer ajudá-los? Depois de tudo que fizeram? Não quero ser como eles, respondeu ela, simples. Com cuidado, Radion segurou a cabeça de rato enquanto Arina lhe dava alguns goles do líquido amargo. Fizeram o mesmo com Duman, ainda imóvel. Você é estranha, comentou Radion quando terminaram. Primeiro envenena, depois cura. Eu não queria matá-los. Arina colocou o caldeirão vazio sobre a mesa. Só imobilizar. Mas também não deixaria que morressem. Não seria certo. Você é muito melhor do que eu, murmurou Radion. Em 3 meses com essa gente, muitas vezes pensei em como seria fácil. Não terminou a frase, mas não precisava. Mas você não fez. Arina olhou nos olhos dele. Significa que ainda tem humanidade em você. Seus olhares se encontraram, e algo não dito pairou no ar, compreensão, confiança, algo mais profundo e quente. Yuri Makarovich tossiu, quebrando o momento. Arina correu até ele com um copo d'água. O que você acha que vai acontecer agora? Perguntou a Radion quando o avô adormeceu novamente. Com eles. Com a gente. Ele coçou o queixo, pensativo. Eles vão a julgamento. Pena máxima. Por fuga, sequestro, violência. Quanto a vocês, hesitou. Tecnicamente você cometeu um crime. Envenenamento. Mas foi legítima defesa. Darei meu depoimento. E você, indagou Arina baixinho. O que vai acontecer com você? Terminarei a operação, escreverei o relatório, receberei uma menção honrosa. Ri com amargura. É o trabalho. Não cansou de ser outra pessoa? A pergunta o atingiu em cheio. Radion ficou longo tempo em silêncio fitando as chamas. Cansei, admitiu por fim. Às vezes nem lembro mais quem sou de verdade. Nikita Meshcheririakov. Ou Radion Gradov. Ou qualquer outro. As máscaras se misturam. Não havia ninguém esperando por ele em casa. Nenhum amigo. Demasiado perigoso. Só o trabalho. Soava solitário. Arina sentou-se mais perto. E você? Com certeza não falta pretendentes na aldeia. Ele a encarou. Vi como olham para você. Uma moça bonita e inteligente. Devem fazer fila. Você viu como me tratam? Ela balançou a cabeça. Para os homens, sou um objeto bonito. Para as mulheres, motivo de inveja. Ninguém vê quem eu sou. Eu vejo, disse Radion, simples. Aquelas 2 palavras ecoaram entre eles, carregadas de um significado que roubava o fôlego. Arina sentiu o rosto esquecer. É a situação. As pessoas se aproximam em momentos extremos. Não. Radion negou com a cabeça. Já tinha notado você na aldeia. Você não se parece com ninguém que eu já conheci. Tem uma luz verdadeira. Ela não soube o que responder. A vida toda fora julgada pela aparência, por uma beleza que se tornará uma maldição. E ali estava alguém que finalmente enxergava além da superfície.
Estou com medo, confessou. Do que aconteceu. Do que fiz. Do que sinto agora. Eu também. Sua mão encontrou a dela. Pela primeira vez em muito tempo, a luz do amanhecer começava a filtrar pela janela. Os primeiros raios de um sol de inverno dançavam nas paredes de madeira. Um novo dia nascia. O vovô dizia, murmurou Arina, que em nossa família as mulheres sempre foram berejinhas, protetoras do lar, da família. Fortes, mas gentis. Nunca entendi o que isso significava. Até ontem. Você salvou a todos nós, Radion apertou sua mão. Isso vale todas as dúvidas. E a que preço? Ela olhou para os bandidos amarrados. Estava disposta a matar. O que isso diz de mim? Diz que você é humana, respondeu ele. Com contradições, com força. Como eu. Ele hesitou como se as palavras seguintes custassem a sair. O quê? Arina perguntou baixo. Pela primeira vez conheci uma mulher que não vê em mim só o trabalho, a farda, o cargo, mas um homem. E isso me assusta. E me dá esperança. Da leito viera uma voz fraca. Essas são as palavras certas, meu filho. Viraram-se. Yuri Makarovich os observava com olhos claros, apesar da doença. Arina corou. Achávamos que o senhor dormia. Um velho não precisa de tanto sono, sorriu ele, fraco. Principalmente quando há conversas assim. Com esforço, apoiou-se nos cotovelos. Você, netinha, é uma berejinha de verdade. Protegeu a casa e a família quando foi preciso. O resto, o coração resolve. Depois, virou-se para Radion. E você, rapaz, cuide dela. Como elas são raras hoje em dia. Radion encontrou o olhar do velho e assentiu, não como um subordinado a um superior, mas como um homem a outro. Prometo, Yuri Makarovich. Bom, agora deixem este velho dormir. O dia será longo. Quando a respiração do avô se acalmou, Arina e Radion ficaram sozinhos de novo, se é que se podia chamar de sozinhos, com os bandidos amarrados, agora silenciosos, cientes de que a partida estava perdida. Acho, disse Radion, olhando para o velho adormecido, que seu avô acabou de nos abençoar. Acho que sim, Arina sorriu através das lágrimas que afloravam. Radion a puxou com cuidado para perto, e ela não resistiu. Aquele abraço não tinha paixão, apenas calor, apoio, a promessa de proteção e algo maior, ainda por descobrir. Lá fora, o dia clareava. Ao longe, ecoou o ruído distorcido de um helicóptero. A porta do tribunal rangia ao abrir-se. O salão era frio e austero, com suas paredes cinzentas e o ar pesado de formalidade. O banco dos réus ficava atrás de grades metálicas, onde sentavam-se, lado a lado, Duman, MYSH e Italian, este último com a cabeça raspada, todos vestindo os mesmos macacões cinza de prisão. Quando Arina entrou, seus olhos encontraram os do bandido. O dente de ouro reluziu em um sorrisinho cruel, mas desta vez não lhe causou medo. Apenas uma estranha indiferença, como se olhasse para um fantasma já derrotado. Testemunha de acusação, Arina Ushinovna Rizova, anunciou o juiz com voz monocórdica. Ela se levantou e dirigiu-se ao lugar reservado às testemunhas. As mãos que antes tremiam ao segurar uma xícara de chá, agora repousavam firmes sobre o corrimão de madeira. Quando começou a falar, sua voz não vacilou. Contou tudo, o sequestro do avô, a jornada solitária pela floresta, o medo que quase a paralisou e depois, a determinação fria que a fez agir. Não omitiu detalhes, nem as ameaças de Koretniko, nem o veneno na comida, nem a dose de antídoto que salvou suas vidas. O acusado Koretniko ameaçou você e seu avô? Indagou o promotor, folheando os autos. Sim, respondeu Arina, sem pestanejar. Ele disse que éramos diversão para eles. Que ninguém deveria sair vivo daquela cabana. Um murmúrio percorreu a sala. O juiz ajustou os óculos e consultou os documentos. Ou seja, a senhora adicionou uma substância tóxica à comida com intenção de matá-los. Ela respirou fundo. Não era minha intenção matá-los, corrigiu firme. Só queria imobilizá-los. Para salvar meu avô. E eu. Fez uma pausa. Depois, dei-lhes o antídoto. O juiz assentiu, confirmando as informações nos papéis. De fato, a senhora prestou socorro mesmo após o ocorrido. Sim, meritíssimo. Arina baixou os olhos por um instante. Não podia deixá-los morrer, mesmo depois do que fizeram. Silêncio. Os olhares na sala pesavam sobre ela dos jurados, dos advogados, dos curiosos que lotavam as últimas fileiras. Mas Arina só enxergava um par de olhos, os de Radion, sentado na primeira fila. Ele não sorria, não fazia gestos. Apenas a observava, e naquele olhar lia-se uma única mensagem: você está indo bem. Quando o julgamento terminou e os guardas levaram os réus de volta às celas, Arina sentiu um alívio inesperado, como se uma losa tivesse sido retirada de seu peito.
O veredito sai daqui a uma semana, disse Radion, ajudando-a a vestir o casaco. Mas o resultado já está claro. Eles pegarão a pena máxima. Ela hesitou, os dedos brincando com o botão do paletó. E eu? Perguntou baixinho. Não serei julgada pelo veneno? Radion balançou a cabeça. Não. Foi legado como legítima defesa. Além disso, você o socorreu. Fez uma pausa. Perante a lei, está livre. Mas perante si mesma. Arina suspirou. Ele tinha razão. A justiça havia sido feita, mas algumas cicatrizes não saravam com sentenças. Vamos para casa, murmurou Radion, tomando sua mão com cuidado. O avô está esperando. A aldeia de Lebiazia os recebeu com o sopro quente da degelo. Gotas caíam dos beirais, e pequenos regatos serpenteavam pelas estradas de terra. O ar cheirava a primavera iminente, úmido doce, carregado de promessas. 2 semanas antes, Yuri Makarovich havia recebido alta do hospital regional, após uma cirurgia bem-sucedida no coração. Agora, embora ainda frágil, recuperara parte da força de outrora. Quando o carro parou em frente à casa, o velho já os aguardava no alpendre, apoiado em uma bengala nova, esculpida por suas próprias mãos durante a convalescença. Então, perguntou sem preâmbulos. Condenaram os canalhas? O veredito sai na próxima semana, respondeu Radion, abrindo a porta para Arina. Mas não há dúvidas, a pena será a máxima possível. Yuri Makarovich anuiu, satisfeito. Justiça ainda existe neste mundo. Virou-se para casa. Agora entrem. Fiz uma sopa de peixe que vai fazer vocês esquecerem esse frio todo. À noite, quando o avô já se retirara para dormir, Radion surpreendeu Arina. Vamos dar uma volta. A noite está quente, cheia de estrelas. Ela o olhou intrigada, mas aceitou. Caminharam pela aldeia adormecida, onde as janelas iluminadas lançavam retalhos de luz amarela sobre a neve derretida. O ar noturno trazia o perfume da terra úmida, dos brotos que começavam a romper a crosta gelada. Para onde estamos indo? Perguntou Arina, quando ultrapassaram as últimas casas. Ao cemitério, respondeu Radion simples. Aos seus pais. Ela parou, o coração batendo mais rápido. Por quê? Quero conhecê-los. A seriedade em sua voz fez com que Arina sentisse a garganta apertar. O cemitério rural erguiam-se em uma colina suave, entre velhas bétulas de cascas brancas. 2 lápides lado a lado, desgastadas pelo tempo, marcavam o lugar onde descansavam Ustin Fyodorovich e Maria Yurievna. Radion ajudou-a a limpar as folhas secas e os galhos trazidos pelo vento. Depois, inesperadamente, dirigiu-se às tumbas. Boa noite, Ustin Fyodorovich. Boa noite, Maria Yurievna. Sua voz era calma, respeitosa. Vim pedir a mão de sua filha. Arina ficou paralisada. A luz da lua prateava os cabelos de Radion, dando-lhe um ar quase mítico, como um guerreiro das antigas sagas. Ele ajoelhou-se, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Arina Ushinovna Rizova, disse, abrindo-a. Dentro, um anel de prata com uma pequena ametista brilhava sob a claridade noturna. Você aceita se casar comigo? Ela olhou para o anel, depois para ele, as lágrimas turvando a visão. Tem certeza? Sussurrou. Nós mal nos conhecemos. 2 meses. Às vezes, 2 meses revelam mais do que uma vida inteira, respondeu Radion sério. Passamos por coisas que outros não vivem em décadas. Conheço quem você é, Arina. E você conhece a mim. O verdadeiro. Ela estendeu a mão, trêmula. Quando o anel deslizou em seu dedo, uma palavra escapou de seus lábios. Sim. A vida na aldeia havia mudado desde então. Os jovens que outrora haviam partido em busca de oportunidades na cidade, agora voltavam em grupos. Casas eram reconstruídas, crianças brincavam nas ruas, e o ar pesado de abandono se dissipava como neblina ao sol. Era verdade, após o episódio com a quadrilha de Koretniko, a vila parecia ter acordado de um longo letargo. As famílias que haviam emigrado começaram a retornar, atraídas pela promessa de um recomeço. A 5 quilômetros dali, uma pequena serraria abriu suas portas, oferecendo empregos. Onde antes havia apenas um campo colhido pelo tempo, um agricultor da região vizinha plantou trigo, transformando a terra ácida em promessa de pão. Hoje passei para ver Efim Sergeyevich, disse Radion, envolvendo os ombros de Arina com o braço. Ele disse que está tudo bem. O bebê é saudável, forte. Devemos esperá-lo no final de outubro. O velho, sentando-se à mesa de madeira gaste pelo tempo, olhou para a neta com um brilho nos olhos. Assim como seus pais, Arina. Você também nasceu no outono. Ela passou a mão sobre a barriga, ainda discreta, e sorriu. Depois, estendeu uma caderneta amarela ao avô. Vovô, leia meu novo poema. Terminei ontem à noite. Nos últimos meses, as palavras de Arina haviam fluído como um rio em cheia.
Alguns versos até haviam sido publicados no jornal local. E há poucas semanas, uma carta chegará da capital regional. Uma editora se interessava em lançar um livro com suas poesias. Yuri Makarovich ajustou os óculos no nariz adunco e começou a ler em voz baixa, mas firme. Há uma felicidade quieta, como o sol na aurora, quando os raios mal rompem a bruma. Não se compra, não se acha neste mundo. Ela nasce quando a alma está viva. Não está no ouro, nem em palácios vastos, nem na glória passageira, nem no vinho, mas em ter quem amar, por quem velar, por que lutar nesta quietude divina. Minha casa, meu chão, minha terra querida, meu bosque que canta canções à noite, minha família, a fortaleza antiga. Isso sim, não entregarei ao inimigo. A Beregnia não é lenda nem conto. É a mulher de alma ardente, que se ergue em defesa na hora derradeira, quando a tempestade paira sobre o teto. Agora, conhecendo a dor e a força, posso dizer sem medo, sem vergonha: sou feliz, tenho por que lutar, tenho por que respirar, por que viver. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo canto dos grilos no jardim. O avô retirou os óculos e enxugou, disfarçadamente, uma lágrima com as costas da mão. Lindamente escrito, Vnuka. De alma. Radion apertou a mão de Arina sobre a mesa. Isto aqui, disse, abrangendo com o gesto a casa, a aldeia lá embaixo, o céu que se tingia de laranja, é a felicidade de verdade. Não é? Ela olhou para ele, depois para o avô, para o berço ainda inacabado no canto do quarto, para as paredes cobertas de eras, para a vila que se aninhava na encosta do morro, para a linha escura da floresta, agora segura, agora sua. Sim, respondeu em um sussurro. Sim. O sol poente pintava o horizonte em tons de ouro e carmim, como se o céu prometesse algo novo, uma vida renascida, uma esperança renovada, um amanhecer que, embora ainda distante, certamente chegaria. A noite caía, mas Arina sabia, amanhã veria, e seria bela.